Sejam todos muito bem-vindos a mais uma etapa desse nosso projeto Cão Pastor Defensor do Lar. E neste episódio nós vamos falar de forma bastante aprofundada, mas também não tão técnica, para que vocês, de forma leiga, consigam entender o que é o crime e o que é a legítima defesa, que é muito importante e faz com que nós muitas vezes tenhamos dúvidas em agir ou não agir. Então, esse é um assunto que me atrai desde muito cedo, desde muito antes de iniciar o meu curso de Direito, e faz parte do meu trabalho, por óbvio, né? E com certeza fará parte da atividade de vocês, caso se envolvam em uma ocorrência com um invasor na residência de vocês, ou com uma tentativa de roubo, tentativa de extorsão, tentativa de sequestro. Isso levará vocês a ter que agir de forma imediata e muitas vezes segura, melhor dizendo, e muitas vezes insegura, já que vocês não terão a certeza se aquele ato de vocês terá o resultado esperado ou não, né? Eu vou fazer a tentativa na melhor das intenções, mas por vezes terei aquele resultado inesperado, que seja a nega de uma arma ou então um agressor que eu não tinha verificado, não tinha feito aquele gerenciamento de cena de uma forma bastante abrangente, o suficiente para vê-lo e antecipar a atuação dele, e com isso podemos ser lesionados ou essas pessoas atingirem o intento dela, que é levar o bem, ferir as pessoas ou até tirar a nossa vida, e com isso teremos uma certa frustração. Portanto, bem naquela ideia de mentalidade combativa, nós temos que ter uma programação mental, nós temos que fazer com que o nosso cérebro trabalhe de forma, digamos assim, automática quando nos deparamos com aquele problema que está à nossa frente, seja uma decisão de vir à direita ou vir à esquerda no trânsito, ou seja a decisão de parto para agressão ou fujo, ou então se eu estou armado e posso estar armado numa forma legal, se eu atiro ou não atiro naquela pessoa, porque essa indecisão, a indecisão mata. Então, melhor uma atitude tomada consciente, por óbvio, mas se eu não tiver essa programação, melhor uma atitude em que eu possa me explicar depois estando vivo do que nenhuma atitude, né? Então vamos lá, vamos falar inicialmente sobre o crime para vocês entenderem de forma bastante aprofundada, como eu já falei no início, mas também sem muita tecnicidade, para que não seja uma coisa maçante para os senhores que não são operadores do direito. Então vamos lá. O crime, existem basicamente no Brasil duas teorias do crime. A teoria bipartite, que divide o crime em duas parcelas, né? O crime fato típico e antijurídico, e existe a teoria tripartite, que é a majoritária. Essa teoria tripartite, ela define o crime como sendo um fato típico, antijurídico e culpável. Vamos falar cada um deles. Mas primeiro eu gostaria que vocês entendessem o crime como um elemento tal qual um quebra-cabeças. Se eu não tiver todas as peças, eu não farei com que aquela imagem fique pronta. A mesma coisa ocorre com o crime. Se seguimos a teoria tripartite, que é a majoritária no Brasil, temos que ter, inevitavelmente, ou melhor, impreterivelmente, o fato típico, antijurídico e culpável. O que é um fato típico? Um fato típico, de forma bastante simples, é aquilo que está descrito na lei. Isso é um fato típico, né? A nossa Constituição traz que eu não posso ser punido por nada que a lei não tenha definido como crime. Então, por exemplo,
provocar lesão corporal de forma culposa na condução de veículo automotor. Ou seja, eu pratiquei uma lesão corporal na condução do veículo automotor, bati num pedestre, ou bati num ciclista, ou numa motocicleta, ou até mesmo num outro veículo, e isso gerou uma lesão na pessoa, está tipificado na lei? Sim, show de bola. Então eu vou cumprir aquilo que a lei me determina, né? Por exemplo, um crime que até pouco tempo atrás, não tão pouco tempo assim, mas há algum tempo atrás, não existia na legislação pátria, é o crime que hoje é previsto e denominado como importunação sexual, que é aquele crime muito praticado nos metrôs, nos ônibus, em que a pessoa passa a praticar atos libidinosos contra qualquer cidadão que está ali, né? Seja passando o seu órgão genital na perna, na mão, na bunda daquela pessoa, e isso gerava um constrangimento. Mas não havia uma definição legal para isso. Daí, de forma bastante empírica, né, prática, fariam um boletim de ocorrência, ou até mesmo um termo circunstanciado, ou até antes do termo circunstanciado, a prisão, por um crime de perturbação do trabalho e sossego alheio. Ficava nisso. Só que o crime de perturbação ao trabalho e sossego alheio é um crime de menor potencial ofensivo, ou seja, não aconteceria quase nada com aquela pessoa. Já hoje ele está no mesmo rol, no mesmo capítulo do crime de estupro, portanto tendo uma punição mais severa hoje, como importunação sexual. Antes disso, nós não tínhamos esse fato jurídico, nós não tínhamos esse fato típico, não era tipificada essa conduta, então a conduta tem que ser tipificada. Por que isso? Porque no Brasil a gente segue o direito romano, e o direito romano é codificado. Tudo tem que estar nos códigos. Se não estiver nos códigos, não pode ser interpretado como crime, diferente de outros países que pode ser interpretado como crime uma conduta que ainda não foi tipificada, devido à teoria dos costumes. Então vamos lá. Só tomar uma. Fato típico, então, acredito que deixei claro, mas se não deixei claro, podem deixar nos comentários, ou então me mandar no privado, que eu vou responder todas as dúvidas de vocês. O que é um fato ilícito, um fato antijurídico? Um fato antijurídico, ele é contrário à lei. A lei diz que aquilo não é passível de ser feito sem haver uma punição. Por exemplo, quando eu tenho uma conduta de legítima defesa, que é lesionar ou até tirar a vida de alguém diante de um momento em que a minha vida está em risco, esse é um crime de lesão corporal ou de homicídio, certo? Porém, esse crime, ele é retirado à antijuridicidade, né? Ou seja, ele se torna um crime legal. Portanto, ele não é crime. Ele é um fato que é típico, mas não é antijurídico. Não sendo antijurídico, ele não pode ser punido. Então, ou seja, ele não pode ser culpável. No caso do homicídio simples, que é matar alguém, está tipificado na lei, então ele é típico, apesar do verbo ser direto, ele falar apenas matar alguém. Ele é um fato que induz à conclusão de que não se pode matar alguém, porque senão você será punido. Então, a antijuridicidade ele está composta no elemento de que está descrito na lei, mas é uma conduta que não deve ser feita. E o culpável
é que ele é passível de uma punição. Um crime que não é passível de punição no Brasil é o uso de drogas para consumo próprio. Então, eu estou usando maconha ou cocaína, mas eu não estou dividindo com ninguém. É crime? É. O porte ou posse de drogas para uso pessoal ainda está descrito como crime. Mas há punição para isso? Não. Então ele não é punível. Portanto, tirou-se esse elemento da tríplice união de fatos para que a pessoa seja punida com um fato que foi descrito em lei. Beleza? Vamos lá então, vamos esmiuçar cada um desses passos e depois entramos especificamente na legítima defesa. O que a gente fala sobre o dolo? O dolo está composto por 4 fatos, 4 elementos, que é a conduta, o resultado, a tipicidade e o nexo causal. O que é a conduta? A conduta, ela divide-se inicialmente entre dolo e culpa. O que seria esse dolo? Quando a gente fala que é um crime doloso, o que seria esse crime doloso? É quando eu tive a intenção de praticar aquele ato e gerar este resultado. Isso é um dolo direto. Também pode ser um dolo eventual. Como, por exemplo, eu pego o meu carro e saio dirigindo em alta velocidade, numa avenida altamente movimentada, de pedestres e de outros veículos. Eu não assumi o risco de que eu posso colidir com alguém, gerar uma lesão ou até tirar a vida de alguém? Sim, eu assumi esse risco, então eu estou tendo um dolo, mas é um dolo eventual. Eu não quero aquele resultado, porém, eu assumo o risco de provocá-lo. Isso é um dolo eventual, certo? Com relação à culpa, no bipé do dolo, então a culpa ela pode ser por negligência, imprudência e imperícia. O que seria a negligência? A negligência, na negligência, eu deixo de praticar aquilo que eu sei que deveria ser praticado. Por exemplo, eu vou manusear uma arma de fogo no meu trabalho ou na minha casa. Eu sei que eu devo checar essa arma antes de manuseá-la em qualquer local. Eu não faço esse cheque. E ao manuseá-la, eu faço um disparo acidental e esse disparo acidental acaba ferindo alguém. Eu fui negligente, eu não tive os cuidados necessários para que aquilo ocorresse em segurança. O imprudente. O imprudente é o fodão, aquele que sabe dos riscos, mas acredita que a sua capacidade não vai deixar com que aquilo ocorra. E o imperito é aquele que deveria ter conhecimento para praticar determinado ato, determinada protocolo, determinada atitude, porém não tinha. Esse é o imperito. A perícia ela está ligada diretamente às profissões. Então, por exemplo, um vigilante que trabalha armado, ele deveria ser perito na utilização de arma de fogo. Porém, ele não teve um treinamento necessário para poder utilizar a arma de fogo de forma segura. Ele é imperito. Então, a negligência, imprudência e imperícia se divide basicamente dessa forma bem simples, né? Se vocês quiserem, como já falei, extrair mais dúvidas, estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês, certo? O resultado, então, o que a gente fala, ainda falando sobre o fato típico e a conduta. Aliás, a conduta a gente já passou, agora nós vamos falar do resultado. No resultado, então, a gente pode ter um resultado jurídico, que ele trata-se do crime formal,
que é o crime de perigo. Por exemplo, vou citar um crime de perigo aqui bastante claro. O indivíduo é portador de uma doença sexualmente transmissível, porém, ele pratica o ato sexual com outra pessoa de forma desprotegida. Essa pessoa está praticando um crime de perigo, um crime, ele pode e sabe que pode contagiar outra pessoa. Talvez ele não contagie, mas ele ofereceu esse risco. Então, esse é um crime de perigo. E o crime de dano é aquele crime que realmente tu atinge o objetivo. Ou seja, você queria contaminar essa pessoa, conseguiu contaminar. Resultou num crime de dano. Eu queria lesionar alguém, lesionei. Eu queria quebrar determinado objeto, consegui, pratiquei esse crime de dano. E o resultado naturalístico é o resultado gerado pelo crime material, formal ou de mera conduta. O que é um crime material? Crime material, eu preciso, para consumar esse crime, ter o resultado. Para que eu tenha cometido um homicídio, eu preciso que aquela pessoa morra, senão será tentativa e não homicídio. Já o crime formal é um crime que não precisa do resultado. Por exemplo, eu falo que a mãe do meu amigo é uma prostituta e trabalha em determinada boate. Ninguém ficou sabendo, além da pessoa para quem eu contei, que não espalhou para mais ninguém. Não teve resultado nisso daí, não houve afetação à honra dela, porque a pessoa não se importou, não espalhou para mais ninguém, então não houve afetação na honra dela. Porém, o crime de difamação eu já cometi. Por quê? Porque eu falei de uma pessoa, seja verdade ou seja mentira, eu falei dessa pessoa. Então, eu já cometi o crime porque é um crime formal, eu não preciso do resultado, né? Da mesma forma, o crime de mera conduta. O crime de mera conduta, por exemplo, é o crime que eu também não preciso do resultado. O crime de mera conduta é um crime que eu também não preciso do resultado, mas que eu tenho que ter praticado o ato. Por exemplo, quando eu tento corromper algum policial. O policial me aborda numa barreira de trânsito e eu ofereço dinheiro para ele. A partir do momento de eu ter oferecido dinheiro, eu tendo dinheiro ou não, ele aceitando ou não, eu já cometi o crime de corrupção. Portanto, eu não preciso nem do resultado e nem ser capaz de praticar aquele ato, consumar aquele ato. O simples fato de eu ter oferecido dinheiro para ele já se consumou o crime. Beleza, pessoal? E o nexo causal é o resultado aliado à minha conduta. Pratiquei uma conduta e gerei um resultado. Terei um crime ou uma tentativa. A tentativa é o crime que não se consumou devido a forças alheias à minha vontade. Eu fiz tudo o que podia para concretizar aquele meu intento, mas ele não se consumou. Por exemplo, quando eu quero tirar a vida de alguém, eu saco a minha arma, faço todos os disparos possíveis, extinguindo todas as munições que estão na minha arma, na direção da pessoa, com toda a vontade de acertá-la, porém não acerto porque ou ela se desviou, ou eu sou muito ruim de tiro, não consegui acertar nessa pessoa, ou então alguém chegou e me atrapalhou, eu também não consegui concretizar esse meu intento. Isso é tentado, não foi a minha vontade que impediu, foi circunstâncias alheias à minha vontade, e isso fez com que eu não obtivesse o resultado. Isso é um crime tentado, certo? Passamos agora à interpretação da culpabilidade. A imputabilidade. Quem é imputável no Brasil? Ou melhor, quem é inimputável no Brasil? São os doentes mentais e
os menores de 18 anos. Essas pessoas não cometem crimes. O menor de 18 anos vai cometer ato infracional. E o menor de 12 anos, que são as crianças, não cometem ato infracional nem crime. Portanto, não são punidos por nada no Brasil. Então, esses são os inimputáveis. Eles não têm condições de ser punido por nada. Se eu não sou um doente mental com incapacidade total, e eu não sou menor de 18 anos, eu sou imputável. Portanto, toda conduta que eu praticar e for crime, serei punido por ela, certo? A consciência potencial de licitude, eu vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil. O camarada é sonâmbulo. Ele sai da sua cama e, inconscientemente, empurra sua mãe escada abaixo e ela acaba morrendo. Essa pessoa tinha consciência da ilicitude do ato que ela estava praticando? Não, ela estava inconsciente, porque o sonâmbulo não tem consciência daqueles atos que está praticando. Então não há como essa pessoa ser punida. Outra forma de não haver essa consciência é a pessoa que tem ou um retardo mental ou ela, por algum motivo, está fora das suas faculdades mentais naquele momento em que ela praticou. Ela não vai ser punida por isso. Muitas das vezes, muitos marginais alegam isso como defesa e acabam indo parar no manicômio judiciário, que é muito pior do que a cadeia. E a inexigibilidade de conduta diversa. O que seria isso? É um caso em que você atua não em legítima defesa, mas em estado de necessidade. Por exemplo, você levou a sua namorada para fazer um passeio de barco em alto mar. Essa pessoa não sabe nadar, mas você está conduzindo o barco com segurança, tem todos os equipamentos de segurança, porém o barco naufraga. E naquilo que o barco naufragou, um dos coletes salva-vidas pegou fogo e afundou junto com o barco. Sobrou apenas um colete salva-vidas e 2 pessoas para se salvarem. Se você ficar sem aquele colete salva-vidas, você inevitavelmente vai morrer. Você pega, tira a vida da sua namorada, pega o colete e se salva. A legislação pátria, ela não exige que você se sacrifique em prol de não cometer um crime. Então, se a sua vida está em risco, você pode sim praticar este crime para salvar a sua vida. Vai tirar a vida de outra pessoa e vai se salvar. Isso é a inexigibilidade da conduta diversa. Portanto, é uma excludente de licitude, né? Porém, vocês não podem ter provocado aquilo. Por exemplo, um dos elementos é esse, você não ter provocado aquele fato. Você, por exemplo, virou o barco propositalmente para fazer uma brincadeira e aí o colete salva-vidas afundou junto. Você vai lá e tira a vida da outra pessoa. Nesse momento você vai ser punido porque você provocou aquele fato. Se você não provocou e nem tinha como prever que aquilo iria acontecer, você está excluído da culpabilidade por inexigibilidade da conduta diversa. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido um pouquinho sobre o crime. Reforço aquilo que eu falei no início. Não é uma aula técnica, é uma aula para leigos e, portanto, da forma mais simples que eu encontrei de descrever o crime. Portanto, não me maltratem dizendo que é falta de conhecimento. É a forma mais simples que eu encontrei de descrever o crime, de trazer exemplos para vocês, para que vocês entendam como é que o crime, a teoria do crime, se liga à legítima defesa, que é o que a gente vai falar agora, certo? Então, se fala muito em legítima defesa, e eu queria falar primeiro da legítima defesa da honra. Legítima defesa da honra não existe.
A definição mais clara que eu já encontrei foi no autor Guilherme Nucci, um doutrinador do direito bastante famoso, e ele fala o seguinte, que a legítima defesa da honra, ou seja, quando você foi traído, você vai bater na mulher ou no marido, ou até, muitas vezes, em casos extremos, tira a vida dessas pessoas, você não está agindo amparado pela lei, porque quem é que feriu os dogmas do casamento quando praticou a traição? Foi você ou foi o seu companheiro? Quem praticou a traição inevitavelmente maculou a sua honra, a sua moral e feriu aquele juramento e os dogmas do seu casamento, os dogmas da igreja. Portanto, quem teve o seu patrimônio jurídico lesionado não foi o traído, e sim o traidor. Este teve o patrimônio jurídico dele, que é a honra, ferido. O traidor simplesmente foi vítima de um ato imoral. Portanto, não há que se falar em legítima defesa, porque não houve ferimento de nenhum patrimônio jurídico, nenhum bem jurídico tutelado para aquela pessoa, e sim para o próprio autor. E como não se pune a autolesão, então a gente não pune quem está traindo. Então, legítima defesa da honra, esqueçam, isso não existe. Mesmo porque é sempre bom reforçar que não há a mínima necessidade de eu cometer nenhum ato extremo com alguém que praticou esses atos comigo, já que é tão simples eu trocar, né? Trocar, substituir aquela pessoa, já que ela não está atendendo aquilo que eu achava que era bom ou ruim. A legítima defesa, então, ela está definida no artigo 25 do Código Penal. E ela se define da seguinte forma: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Portanto, vamos esmiuçar cada uma delas aqui. Entende-se em legítima defesa quem, usando dos meios moderados, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Vamos esmiuçar cada um desses detalhes. A legítima defesa, então, ela é uma causa de exclusão do crime, é uma excludente de ilicitude, ou seja, nesse tripé, fato típico, ilícito e culpável, antijurídico e culpável, ele tira a ilicitude do crime. Portanto, ele torna aquele ato jurídico, um ato passível de ser realizado. Nós temos também a legítima defesa real, ou seja, está aquela conduta do terceiro, do meu agressor, sendo atual ou iminente contra direito meu ou de outrem. Por exemplo, vocês se deparam com um roubo em andamento contra outra pessoa, e a pessoa está dizendo que vai tirar a vida daquela vítima. É atual. Esse fato é atual. Vocês neutralizam ou afastam aquela ameaça de qualquer forma possível. Vocês agiram em legítima defesa. Esta é uma legítima defesa real. O risco à integridade física de vocês realmente está presente. Existe também a legítima defesa putativa. De forma bem esdrúxula, a definição de legítima defesa putativa é aquilo que parece, mas não é. Seguindo um exemplo que eu gosto muito de dar, sendo bastante religioso, nós poderíamos dizer que a prática do ato sexual deveria ocorrer para aquelas pessoas que são casadas exclusivamente dentro do casamento, correto? Porém, imaginemos hipoteticamente que o homem procura
serviços de uma profissional do sexo. Essa profissional do sexo, naquele momento, de forma bastante esdrúxula, ela faz às vezes daquilo que a esposa deveria estar fazendo. Ela parece a esposa, mas não é. É aquilo que parece, mas não é. Então, vamos trazer para o mundo do direito penal especificamente. Você está na sua residência. A sua residência tem alarme. É de noite. Está escuro. De repente, você se depara com o alarme disparando e uma pessoa quebrando o vidro da janela e entrando na sua residência. O que é que isso se parece? Isso se parece, no mínimo, a um invasor à sua residência, certo? Você vai tentar abordar aquela pessoa para impedir que ela entre. E ela faz um movimento brusco. Você, acreditando que é um marginal, imagina que a sua integridade física está prejudicada, está em risco naquele momento. E você, armado, pratica um disparo de arma de fogo contra aquela pessoa e aquela pessoa acaba morrendo. Você acende a luz e se depara com um familiar seu que não quis incomodar e acabou tentando entrar de forma furtiva na sua residência. Toda a situação não levava a crer que você estava praticando um ato legal em legítima defesa? Acredito eu que sim, mas na verdade você estava praticando um ato ilegal. Porém, a legislação entende que isso é possível e deixa de punir aquela pessoa, porque toda a situação levava a conduzir que você estava em risco, levava a conduzir o pensamento, o raciocínio, e que você realmente estava em risco, porém você não estava. Portanto, você não será punido por isso. Analisando agora todo o texto da legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem? Usando moderadamente dos meios necessários. O que é essa moderadamente? Essa ação moderadamente. Imagina você numa situação em que a pessoa está com um facão tentando lhe agredir. E você não tem mais nada do que uma foice para se defender. E você pratica um único golpe. Porém, o golpe é tão violento que arranca a cabeça do seu agressor, decapita o seu agressor. No seu entender, isso é uma atuação moderada? Você agiu com meios moderados? Uma outra situação. Você é um agente de segurança pública e uma pessoa que está atentando contra a vida tua ou de um terceiro, pode ser o seu parceiro ou pode ser a própria vítima do crime. Porém, a única arma que você tem naquele momento para se defender é um fuzil calibre 7,62 e você faz um disparo no peito dessa pessoa. Esse disparo abriu um buraco no peito dessa pessoa, ou nas costas dessa pessoa, de mais ou menos uns 20 centímetros de circunferência. Você agiu com meios moderados? O que você acredita? Me respondam depois nos comentários e no privado o que você acredita dessa conduta, se é com meios moderados ou não. Desde já, eu digo para vocês que é moderado. Inclusive, vocês verão de forma bastante empírica pessoas falando que quando você faz um disparo na cabeça de uma pessoa, isso é considerado execução e que aí não se enquadra na legítima defesa. Primeiro que o crime de execução não existe, seria homicídio. Mesmo assim, o que é o moderado? O moderado é até você neutralizar aquela ameaça.
Então, com um disparo, seja abrindo um buraco gigante ou um buraco pequenininho no corpo do agressor, ou com múltiplos disparos, 5, 8, 10, 15, 20, não importa, você neutralizou a ameaça, você acabou por atuar em legítima defesa. O que não se pode é que depois que você neutralizou a ameaça, você continue as agressões, emergindo daí um princípio chamado de legítima defesa da legítima defesa, que é quando o agressor já cessou as agressões, seja por vontade própria ou por coação sua, seja pela força ou não, e você, a partir desse momento que ele se rendeu, que ele se entregou, você ainda continua praticando as agressões. Quem é que está atuando de forma injusta nesse momento? É você. Você que está praticando uma atuação injusta. Portanto, nascendo para ele o direito de legítima defesa. Mas existe agressão justa? O que seria uma agressão injusta? Uma injusta agressão é aquela agressão que você não é obrigado a suportar. Ninguém é obrigado a suportar um tapa no rosto, ninguém é obrigado a suportar uma tentativa de homicídio, ninguém é obrigado a suportar um estupro. Portanto, você pode atuar sim em legítima defesa, desde que você esteja atuando moderadamente contra um ato injusto. Cessou a agressão, consegui cessar a agressão, verbalizei com a pessoa se rendeu, a pessoa entrou na minha casa para tirar a minha vida. Verbalizei com ela se entregou, acaba ali o meu direito de praticar qualquer outra lesão contra aquela pessoa, mesmo que a vontade seja outra. Eu estarei cometendo um crime se eu praticar qualquer tipo de lesão. Portanto, é válido que vocês entendam isso de forma muito profunda e sigam à risca. Moderadamente, então, é aquilo que eu faço até cessar a agressão, seja um disparo ou múltiplos disparos, seja um golpe de foice ou múltiplos golpes de foice, seja pedradas, pauladas, mordidas, não importa. A forma como eu atuar para cessar a agressão é indiferente. O que importa é que, a partir do momento que cessou a agressão, eu já não estou mais em legítima defesa. Qualquer ato de agressão praticado contra aquela pessoa que não está mais me agredindo é excesso, e o excesso é punível. A injusta agressão, então, é aquilo que você não é obrigado a suportar. É aquilo que ninguém é obrigado a suportar. Uma agressão, uma ofensa, um risco, a minha integridade física, ninguém é obrigado a suportar. Portanto, nascendo o direito de reagir contra isso. Essa agressão ela deve ser atual ou iminente. Atual é aquela que está acontecendo naquele momento. Por exemplo, o camarada vem correndo na sua direção com uma arma na mão, seja arma de fogo ou qualquer outro tipo de arma, dizendo que vai tirar a sua vida. Essa pessoa está com injusta agressão atual contra você, fazendo com que você possa agir em legítima defesa. Essa pessoa, e isso é uma discussão bastante profunda entre doutrinários do direito, essa pessoa ainda não sacou a arma para atirar em você, mas botou a mão embaixo da camisa, por exemplo, e você acabou reagindo e neutralizando aquela ameaça. Isso é iminente, está prestes a acontecer. Não está acontecendo ainda, mas está prestes a acontecer. Aí, essa pessoa que botou a mão embaixo da camisa não tinha nada embaixo da camisa. Mas toda a lesão, toda a cena levava à conclusão de que você iria ser vítima de alguém que estava armado. Portanto, não é legítima defesa real
mas é legítima defesa putativa. De qualquer forma, legítima defesa. E por fim, contra direito seu ou de outrem. Então, a legítima defesa não é exclusivamente contra mim. Eu posso agir, inclusive, contra uma pessoa que está oferecendo risco a um terceiro. Tanto é porque as forças policiais, as forças de segurança, só podem agir estritamente dentro da legalidade, diferente do cidadão que tem um pouquinho mais de liberdade para atuar. O policial ou qualquer profissional das forças de segurança, ele só pode atuar exclusivamente se a lei assim expressamente permitir. Nascendo daí o direito de neutralizar uma ameaça num caso de sequestro, por exemplo. O camarada está lá, está oferecendo risco à integridade física ou à vida daquele refém. Teoricamente, se nós dissermos que a legítima defesa só poderia ser atual, iminente contra direito seu, este policial não poderia atuar. Quando se abrangeu a possibilidade de atuar quando um terceiro está em risco, portanto, você pode atuar quando você está em risco ou quando uma outra pessoa está em risco, indiferente dessa pessoa ser familiar seu ou não. Você está no trânsito, vê uma pessoa sendo vítima de agressão, sendo uma pessoa sendo vítima de roubo, uma pessoa sendo vítima de um crime de tentativa de homicídio ou homicídio, e você atua, está atuando dentro da legalidade e dentro do que preceitua a legítima defesa. Então, fazendo um feedback bastante rápido aqui. Fazendo esse feedback, então, vamos lá primeiro para o crime. O que é um crime? Crime é um fato jurídico, está previsto em lei, é contrária à lei, essa minha atuação é contrária à lei e é passível de punição. Eu sou uma pessoa imputável, porque não sou uma pessoa com qualquer problema mental e sou maior de 18 anos. Se eu fosse menor de 18 anos ou não estivesse em plena capacidade das minhas faculdades mentais, eu seria uma pessoa inimputável. Quando eu vou atuar em legítima defesa, eu tenho que atuar de modo moderado. Moderado é até neutralizar a ameaça. Da mesma forma que essa agressão deve ser injusta. Eu não posso alegar legítima defesa quando eu estou praticando uma tentativa de homicídio contra alguém e essa pessoa tenta repelir a minha agressão e acaba tirando a minha vida. Eu estava praticando a injusta agressão, portanto, não há que se falar em legítima defesa. Agressão injusta e atual ou iminente, está ocorrendo naquele momento ou está prestes a ocorrer. E, além de tudo, pode ser contra direito meu ou direito de terceiros. Então, quando eu tiro um dos elementos do crime, esse ato deixa de ser crime. Quando eu atuo em legítima defesa, eu tiro a ilicitude do crime. Eu pratiquei um homicídio, mas não é homicídio porque não é ilícito. Eu tinha o direito de praticar esse homicídio para defender a minha vida. Tanto que seria até injusto, por parte da lei, dizer que eu era obrigado a morrer para não matar alguém. Espero que tenham gostado dessa breve explicação, de forma bastante sucinta, de forma bastante modesta, para que vocês consigam entender da melhor forma possível. Espero ter conseguido me expressar da melhor maneira possível para deixar mais claro um pouquinho dessa interessante teoria, que hoje está bastante difícil de se trabalhar, mas que é bastante interessante. Se gostaram, por favor, comentem comigo também. Mais uma coisa. Gostaria de pedir para que cada um dos senhores me mandem um vídeo que vocês acreditam que é legítima defesa e façam as observações que vocês acham pertinente conforme isso que eu estou encaminhando para vocês. Aí eu vou discutir e vou jogar lá no nosso grupo, beleza? Grande abraço a todos.